Olá, gente, tudo bem? Olá, galera que tá aí ligadinho no nosso VTcast aqui pela VT News. Acompanhe o nosso site www.vtnews.com.br, a notícia em tempo real para você. E nós estamos começando hoje mais um VTcast. Meu convidado é um tanto quanto meu amigo, é um profissional assim que não tem palavras para falar. Da cena LGBT já há algum tempo, ele sempre atualizado no que rola no eixo musical, só não Rio, São Paulo, mas também quando falamos no sentido global da palavra. Quero receber aqui hoje, aliás, meu querido amigo DJ Charles Peter. Tudo bem, Charles? Olá, tudo bem? Olha, é prazer estar aqui participando desse programa maravilhoso. Agora do lado da nossa querida Peterson, né? Porque a Petilane não está presente hoje. Não né? está. E é um prazer estar aqui para me poder contar um pouquinho da minha trajetória, da minha caminhada. É pouca, pequena. É pequena. Charles, todo mundo sabe que você é um grande profissional. Já vou aqui, ó. Eu tô bem à vontade, porque o Charles é meu amigo, então eu já tô aqui, ó, descendo, já escorando. Daqui a pouco eu tô de ponta cabeça na cadeira. Charles, eu quero que você conta pra quem tá assistindo como que iniciou essa ideia de ser DJ? Como que partiu de que princípio? Eu dormi, acordei, olhei assim e falei, eu vou ser DJ. Como que começou isso? Eu acho que como tudo na vida, o começo vem por algum start que você tem ali, um prazer que você encontra em algo que você gosta. E eu gostava muito de música. Sempre gostei muito de música desde pequeno. Mas quando falo pequeno, meu pai colocava um radinho antigo que ele ficava sintonizado na AM, aquelas músicas aquele com de sertanejo, de pilha. Motorrádio. Isso, exatamente. Colocava aquilo lá. Eu tinha um primo que tinha um radinho de mão assim, ele ouvia aquilo lá. Então eu acho que ouvindo rádio despertou o prazer da música. Mas aí eu comecei a adquirir discos de vinil. Porque eu gostava de ter música. Primeiro que assim, eu comecei fala assim, você começou como DJ como? Eu comecei assim. Eu tinha um rádio que tinha um gravadorzinho. E aí tocava alguns programas de rádio. E aí tinha vinhetas. Era toca-fita? Era toca-fita. Nessa época ainda era toca-fita. Agora era auto-reverse? Não era auto-reverse. Tinha que dar um user pra voltar. Pra quem não sabe o que é auto-reverse, auto-reverse você pega na época, né? Eu tenho 40 anos. Charles também. O Charles deve estar uns 30, mais ou menos. Então você pegava a fita e lado A, lado B. Então auto-reverse, você não precisava virar. Porque quando a fita acabava, que não era auto-reverse, você tinha que tirar a fita, virá-la pro lado B, igual o disco de vinil, né, Charles? Isso. E tocar do outro lado. Então, quando tu falava assim, auto-reverse era muito chique, não era? É verdade. Era chique. Então, assim, eu tinha esse meu rádio em casa, que era bem precário, eu comprei com muito custo, porque era usadinho, né? Mas, enfim, aí ali eu ouvia os programas de rádio e tinha vinheta de rádio. E eu não queria vinheta de rádio. Aí eu ficava esperando, tá? E a música ia tocar lá, sei lá, This is the Rhythm of the Night, Rádio Cidade. Eu pegava e esperava o outro This is the Rhythm, ia lá e esperava pra soltar o play. Então, ali assim, meio que eu já editava sem nem saber o que era isso, só pelo prazer de não ter a vinheta. Comecei ouvindo rádio, aí eu comecei carregando caixa de som também. Eu carregava caixa de som para uma equipe de som que tinha no bairro Dom Aquino, que chamava SS Sonorização, do Sérgio Leri, que graças a Deus ainda tá vivo. Você falou graças a Deus, eu achei que você falasse graças a Deus morreu. Que isso, de pau nenhum. É uma pessoa maravilhosa. E, enfim, e ali comecei a ter contato então com a noite, comecei então a adquirir discos de vinil a partir daí, porque eu via alguns amigos meus tocando e eu falava assim, que legal. E eu queria ter aquelas músicas. Como ou era rádio ou era vinil, graças a Deus naquele tempo eu tinha condições de comprar muito vinil. E você tinha então um aparelho de som? Não, eu não tinha. Por incrível que pareça, depois que eu fui adquirir, eu primeiro adquiri o disco e depois que eu fui adquirir o aparelho. Mas a partir do disco as pessoas queriam pedir emprestado. E eu sou bem possessivo. Você me conhece, eu sou possessivo com minhas coisas. O que eu tenho, eu gosto. Eu sou um colecionador de coisas que eu já tive e tenho. Não quero desfazer. Você tem uma ideia, ainda tenho disco de vinil em casa. Eu só não tenho minhas fitas cassete. Eu acho que eu tenho uma lá perdida lá. Mas tenho fita VHS, tenho DVD, que hoje em dia, infelizmente, né, não existe mais nem onde rodar praticamente. Mas eu gosto de colecionar. Então lá eu comecei a adquirir os discos de vinil, aí as pessoas queriam emprestado. Eu falava assim, não. A partir do momento eu falei assim, pra você ouvir esse disco de vinil, você vai ter que me levar. Aí eu vou lá e toco pra você os discos.
né? Então aí começou a partir as pessoas a quererem me chamar. O marketing não era nem digital na época. Foi meio que imposição, né? Ou a pessoa me levava ou não levava. Aí eu começo a contar a minha trajetória a partir dos meus 15 anos. Que foi o primeiro cachê que eu ganhei realmente. Porque antes era por prazer. Se me chamava, eu ia lá, tocava. Assim como todo mundo hoje em dia começa, mais pelo prazer de tocar do que na expectativa realmente de se tornar uma grande estrela, de ganhar cachês altíssimos, né? Que isso é 1 em 1 milhão para acontecer. Mas eu comecei então pelo prazer da música e adquirindo os discos, e assim ali começou então o meu contato pessoal com as músicas, tocando nas festinhas, aniversários, resenhas de amigos. Às vezes eu emprestava os equipamentos para treinar em casa, que o pessoal quando pedia para mim ir tocar, às vezes eu falava, não, deixa o equipamento uma semana lá em casa. E ali eu ia vendo os amigos tocando, os profissionais que já tocavam, assimilando só de ver eles fazendo, e tentava ver. Eu ia numas boates e via lá os DJs que eles traziam de fora. E não era CDJ, como era o nome? Era toca-disco. A gente fala picape. Era, né? Isso. Eu tocava num CCEzinho, não lembro bem o modelo agora, se era 80 alguma coisa, mas... Quase uma vitrola. Era, quase uma vitrola. Escapava a correia, ele era de correia. O Technics, que é o top até hoje, que é caríssimo, inclusive, ele é um sistema magnético, mas esse não, ele é um sistema de borracha, uma borracha que motorzinho com uma borracha ali. E ali, aquela borracha escapava, meu Deus. E ali você tinha que pegar, tirar a tampa no meio da festa, tá tocando... Aí você tá aqui preocupado que vai acabar. Colocava a borracha, colocava e rezava pra não escapar de novo. E escapava no meio da música? Escapava. Eu, por exemplo, tinha um... Então você tava tocando This is a Rhythm. Não. Então, a vantagem do vinil, às vezes eu falo, as pessoas não acreditam. Mixava. Se parasse de rodar o disco por algum motivo, você podia continuar rodando o disco com o dedo. O som continuava saindo. Então, uma das coisas que eu infelizmente tive que aprender a fazer é dar um truque ali na hora, tá acabando ali, mas já tinha o outro lá pronto no play. Ou dava uma volta e já soltava outra, era o que tinha. Mas antes você conseguiu o aparelho de som? Antes de ter a picape? Eu tocava para as equipes de som, as pessoas começaram a me contratar. Então, não, a produção eu falo 3 em 1. Infelizmente eu nunca tive o 3 em 1. Aí depois eu adquiri o disco de vinil, adquiri os toca-discos que eu tinha em casa, e ali eu treinava, ouvia minhas músicas. Era por vício de música mesmo que eu comecei. E a ter o equipamento. A partir do momento que eu tive o equipamento, que era uma coisa muito cara e de difícil acesso para muita gente, as pessoas então começaram a me pagar para tocar. Então, o princípio é basicamente esse. Você gostava daquelas coisas de colocar a caixa de som debaixo de pé de manga da casa de amigo, Sim. No domingo, pro pau torar ali? Nossa, tinha uma coisa, eu já fiz muito uma coisa isso. Que muitos DJs que são da minha época, aí você pode pegar Joilson, Teco, provavelmente passou por essas aí, o pessoal da antiga mesmo, se chamava ponto de encontro, em alguns lugares ponto de paquera. Esse ponto de encontro era você comprava o disco, chegava no fim de semana, você comprava o disco, era lá que você queria tocar. Porque era free, era de graça, era pra todo mundo. Então você tinha público. Isso, eu nasci em Pons Lacerda, paquera na praça. Isso. Todo domingo, a partir das 15 horas. Exato. Com um negócio de recado de amor, sei lá, escreveu o recado, o cara ia lá do som e lia o recado. Sim. Então, era um momento que a gente podia ali se divertir, colocar músicas que às vezes, pra gente... Porque música é assim, aquilo que é bom pra mim, não é bom pra você. Aquilo que eu gosto, não é o que você quer ouvir, exatamente. Que você gosta, né? Isso é um princípio pra todo DJ, pra todo artista. Ter o feeling de saber como se portar em determinados eventos, né? Então, você sempre tocou pro público? Sem dúvida. O meu gosto pessoal é uma coisa que quando eu quero fazer algo para mim, eu vou lá e faço. Você sabe, eu fiz uma festa Eternos, por exemplo, e ali eu toquei aquilo que eu gosto de tocar, aquilo que eu gosto de ouvir. Mas todo mundo gosta. Isso! Como foram músicas que marcaram uma geração, então... automaticamente foi maravilhoso e eu adorei fazer, e vai ter uma próxima e você é nosso convidado. Olha, que delícia. Em breve. Conta pra mim, você fez algum curso de DJ? Não.
Ou foi a vida? Foi a vida. A única coisa que eu tive contato foram duas coisas. Primeiro, como eu falei, vendo outros profissionais tocando, eu ficava lá prestando atenção e ouvindo o que ele virava uma música com outra. Às vezes, porque tem música que às vezes falava everybody e a outra fala put your hands. Então, assim, existia isso, assim, de você mixar e ter esse casamento, assim, essa mixagem perfeita. E eu acabava adquirindo os discos para começar a copiar aquela performance, aquela apresentação, aquela forma de mixagem do DJ. Então, vendo aquilo ali, eu comecei a me aperfeiçoar em casa, comecei a praticar em casa. E, para falar que eu não tive contato com nenhum curso, existia uma fita cassete não, VHS, de um DJ que se chama Iraí Campos. Esse DJ Iraí Campos é um baita produtor. Ele lançou muita música na época. E ele lançou, então, eu acho que ele foi o primeiro DJ que lançou um curso em VHS. E um amigo meu, então, conseguiu uma cópia dessa fita e ele me mostrou... Olha a pirataria da época. Da época. A época da fita é o que tinha, né? Eu só conheço de curso, só conheço aqueles do correio. Sei lá, pegava um livro assim, abria, aí era curso de marceneiro, curso de entalhador, eu fiz entalhador, eu fiz uns cursos de datilografia, era só isso. Eu comecei a fazer datilografia e desisti, eu não tenho coordenação para aquilo, não. Então, eu até perdi o que eu tava falando. Tá falando do DJ. Do DJ, sim. Aí do Iraí Campos. Vocês fizeram a pirataria. Eu não, ele que fez. Eu não sou... Não, eu não. Dessas fitas eu só lembro das pornô, que eu adorava assistir. É isso. Eu não mexo com isso. Sou um santo. Então, aí eu assistindo aquela fita ali, assim, ele deu uns toques de como contar compasso, que eu não sabia. Era de ouvido e de ver. E a partir daquele momento ali, assim, me abriu um leque maior. Mas eu acho que eu sou old school. Né, da escola antiga mesmo, assim. Vendo, fazendo para aprender. Você acha que os DJs, os mais antigos, assim, da sua época e até antes de você acha que eles conseguiram se aderir à tecnologia do digital? Com certeza. Isso aí é meio que inevitável, né? É como hoje você querer voar e não ter um avião para voar. Então não tem como, a pessoa tem que se adequar à sua realidade. Eu costumo dizer assim, as pessoas falam, porque hoje tem muito saudosismo em cima do vinil. Eu tenho minha coleção de vinil, eu tenho muito vinil em casa ainda, mas não tenho o toca-disco. Eu só tenho ele lá, porque eu gosto, é uma lembrança que eu tenho, como eu falei, sou apegado às minhas coisas, né? Mas eu acho que sem a tecnologia a gente não evolui, não tem como. Você pegar hoje, acessar um Spotify, que eu tô até assistindo na Netflix, a história do Spotify, ela é muito interessante, porque apesar da ideia do Daniel, que foi o cara que criou o Spotify, que idealizou e criou, a dinâmica de como aquilo aconteceu. Hoje você acessa Spotify, qualquer música do mundo você encontra lá. Eu tenho Spotify. Como que você vai ter acesso a toda uma biblioteca de música no vinil? Mundial. Exatamente, no mundo todo, tudo que você quer tá ali. Então a tecnologia hoje ela já te permite, inclusive, tocar do modo digital da internet. A música tá lá, sei lá, você compra, que nem eu compro da Beatport. Eu compro muita música da Beatport original. Porque eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm que valorizar o produtor, valorizar boa música. E boa música você só encontra comprando. Não baixa só do YouTube para tocar, porque a qualidade sonora é péssima, tá? Total. A compressão que existe ali, as pessoas não sabem, mas a compressão musical ali, assim, esmaga todas as ondas. Não vou nem entrar nessa parte. Eu tô dando risada, porque eu baixo assim. Inclusive é bom não baixar. Estoura, na hora de ouvir, estoura, o áudio. Sim. É muito ruim. Então, assim, não tem como. As pessoas têm que se adequar. E todos os profissionais daquela época, hoje eles têm a sua controladora, têm a sua CDJ, que ainda toca com pendrive. Isso que eu ia perguntar. Terminou, veio o vinil, acabou o vinil, aí entrou o CDJ. CDJ. Como que foi pra você essa questão do CDJ? Porque era uma nova realidade. Olha, todas as transições foram muito difíceis para mim. Todas foram muito demoradas, muito tardias. Quando surgiu o CD, eu ficava... mas CD, eu vou ter que passar meus discos de vinil tudo para CD, porque ainda não tinha. Sei lá, você comprava um disco do Snap, por exemplo, que era da década de 90...
E aí você ia ter que procurar encontrar o CD para... Aí você comprava o CD, ou se fosse um single, tá tudo bem, tinha todas as versões. Mas se fosse uma coletânea, um álbum, não, era só a versão rádio, raramente tinha ali uma versão extend, então para tocar já não era muito bom. Para quem não sabe, versão rádio é essa versão comercial de 3 minutos, 3 minutos e meio, não é, Charles? Isso, exatamente. Enquanto a outra é 6, 7 minutos, que dá para você, o tempo de você conseguir emendar uma outra canção que você vai tocar na sequência. Que tem os breaks da música ali para você mixar, para não ter aquele intervalo, para não parar, para não cair, né, a dinâmica da noite. Eu me recordo, cortando o Charles rapidinho, que várias vezes eu vi o Charles no final das baladas, na festa ir embora, eu falei, você tá indo viajar? Não, era mala que ele carregava os CDs dentro, várias malas, não era uma malinha pequenininha, eram várias malas com umas bolsas assim, né? Sim. Sim, era várias páginas. Pastas, eram umas pastas, aí você, com CDs assim, aí tinha uns papelzinhos, aí tinha todos os nomes das músicas na sequência ali. E como que você fazia a seleção para tocar na noite? Aí é que tá. Eu, por exemplo, até hoje, eu gasto muito com música. Quando eu falo muito, gente, vocês falam assim, Charles gasta R$100. Não, eu gasto muito com música. Pelo vício e pelo prazer de tentar chegar na balada e colocar uma música que fala assim, essa aqui vai funcionar. Essa aqui vai tocar e as pessoas vão gostar, porque essa música é boa, né? Então, assim, naquela época você passava os discos de vinil quando não tinha, você não encontrava a cópia digital, porque lá já tinha o Audio Galaxy que você baixava, tinha o Casa, enfim, tinha um monte de aplicativo da internet que você conseguia encontrar algumas coisas digitais. Tá aí, você passava pro CD, ia lá e tocava. A dificuldade era, primeiro, encontrar essas versões extend para tocar, aí você tinha que achar ela. Aí você tinha que comprar por exemplo, eu tinha computador, né? Demorei para ter também, mas tive o computador. Aí você tinha que passar para um CD virgem, você tinha que comprar o CD virgem, chegar em casa, copiar, fazer a pirataria para você tocar, né? Porque não tinha jeito. Como que você ia pegar? Aí quando entrou... Mas na época não era era pirataria naquela época? É pirataria porque você não comprou a cópia original, né? Então é uma cópia. Copiou, já é pirataria, Copiou, né? A gente pimba. Exatamente. Então, assim, para mim sempre foi muito difícil essas mudanças digitais. Por exemplo, agora a gente já existe, né, um novo equipamento da Pioneer, eu acho que deve ter de outras marcas, né, mas não vou afirmar aqui, que você pode acessar essas páginas digitais que vendem música. Por exemplo, Spotify, se não me engano, também você consegue acessar o Spotify por ele e dar o play. Desde que você paga o Spotify também, né? E dá o play na CDJ. Porque CDJ virou só a marca CDJ. Ninguém mais toca com CD. Hoje a era é digital. Então é pendrive, música digital. Então já existe essa tecnologia. Isso que eu ia perguntar. Depois do CDJ veio o quê? Aí veio... que o CDJ tocava o CD, por isso o CDJ. Aí depois começou a tecnologia a evoluir para as mídias digitais, que era o pendrive, né? Você colocava lá no CDJ. Pegava, comprava o pendrive. Como tudo que é lançado é muito caro. Só que existiram outras mídias antes também, né? Existia o MD, que era uma fita... Você deve conhecer MD. Claro. Né? Que você pegava e ia tocar, tinha rolo de... DAT, eu acho que chamava, fita DAT, que daí já era de rádio, muita gente tocava, mas também sei de gente que tocava festa realmente com DAT ali, os produtores editavam. Então, assim, a evolução da música, a trajetória da música, ela é complicada para quem fica preso num momento só da sua vida. Hoje, como eu estava te falando, as pessoas, elas têm uma dificuldade também de migrar para essas coisas, porque o investimento é muito alto. Hoje você vai comprar um CDJ, é uma média de R$20 mil. Um CDJ. E onde entra o MacBook? Porque eu vejo que muitos DJs tocam com MacBook. Sim, eu toco com MacBook. O MacBook é o seguinte, eu vou falar o que me disseram e é por isso que eu tenho. O MacBook é como se comparasse todos os outros notebooks fossem um Fusquinha e o Mac é uma Ferrari. Ele é um computador mais dedicado. É um tanque de guerra. Assim que inclusive foi isso que falaram para mim. Charles, pense sempre assim. Um Mac é um tanque de guerra perto dos outros computadores. Porque a tecnologia dele é mais dedicada e tudo mais, né? Então,
Hoje já existe... hoje não é só de hoje, já tem um bom tempo, já saíram as controladoras. A controladora, eu acho que hoje ela é uma ferramenta perfeita para o DJ, porque a dinâmica dela é maravilhosa. A função dela é de passar um filtro na música, Charles? Não é de passar um filtro. Para passar um filtro, quando a gente fala passar um filtro, talvez você esteja querendo dizer sobre o Record Box. O Record Box é um software que existe, inclusive ele é gratuito, para você pegar e quer montar um pendrive para tocar num CDJ que lê esse formato Record Box, que o Record Box também é um software para você tocar. Se você tiver uma controladora, tem controladora de Record Box também. Esse Record Box é onde você vai fazer suas marcações, onde você vai fazer sua trilhagem de música e vai montar ali sua playlist de acordo com, às vezes, com a qualidade musical que você quer executar, com harmonias musicais que você quer ter. Então, tudo isso você consegue marcar ali no Record Box para poder executar um trabalho bem feito com pendrive. E é óbvio que também vai funcionar bem para o próprio software da Record Box, que hoje tem controladores que executam com Traktor, com Serato, que é o que eu uso, e o Record Box. Eu acho que a tecnologia da Pioneer, que hoje hoje qualquer clube que você vai praticamente, eu acho que 95% dos clubes trabalham com a tecnologia da Pioneer. E a tecnologia da Pioneer, o software que ela abraçou é o Record Box. Então, eu acredito que esse vai ser, daqui a uns anos, o software padrão para todo DJ poder tocar, né? Porque já monta um pendrive com ele para tocar, muita gente já toca com ele, então eu acho que daqui a uns anos vai ser isso. Falando da tecnologia digital, só voltando, eu acho que esses softwares vieram para facilitar. Poxa vida, você pensa, o Spotify tem lá todas as músicas. Num pendrive, por mais que você consiga colocar, porque tem pendrive de quantos gigas você quiser hoje. Hoje tem gente que leva HD para tocar e consegue acessar por esses CDJs mais modernos. Mas você não tem uma dinâmica tão ágil. Você tem que ter uma memória muito boa. Sei lá, você tá tocando a Anitta. Aí o cara fala assim, Charles, dá para você tocar Altar, lá da época da Zum Zum? Peraí, deixa eu acessar aqui a pasta. Então você tem que ter uma memória boa para saber onde que tá ali seu acervo. É um túnel do tempo, né? Sim, mas se você estiver tocando... muita coisa. Muita. Porque quando você tá tocando, você tem que ter aquela dinâmica de rapidez, né? Sim. Você tá tocando aqui, a música tá terminando, você já tá mixando aqui, já tá soltando essa, já procurando aquela pra soltar também. Isso. E aí que entra, eu acho que a tecnologia ajudando a nossa profissão DJ. Aí o cara pega e fala assim, Charles, dá para você tocar aí Tião Carreiro e Pardinho? Putz, Tião, eu sei que eu tenho uma pasta aqui que tem sertanejo, deixa eu achar. Sendo que você vai no notebook, digita lá o nome, apareceu. Entendeu? Então você pode ter... Antigamente você ia nas pastas. Exatamente. Antigamente era só... Parecia que tava lendo a Bíblia na balada. De certa forma, acaba que a gente se torna um pouco mais preguiçoso para memorizar, mas tanta informação, é tanta coisa, é tanta música, tanto gênero hoje que você tem que tocar, que eu sinceramente, eu acho pouco provável que todo mundo consiga memorizar tudo que tem para tocar. É quase que infinito, né? Eu que já passei dos 40, eu não consigo mais memorizar, 20 pastas e saber onde que tá coisa por coisa, para tocar, por exemplo, um casamento. Você vai tocar um casamento, você tem que ter um repertório muito amplo. E se você coloca isso no pendrive, poxa vida, a noiva chega, sei lá, toca agora aí para mim, que eu vou entrar e vou dançar, toca tal coisa. Até você encontrar a noiva, vamos, e você tá ali. Você vai lá no notebook, digitou, achou, pronto, pode entrar. Em questão de segundos, entendeu? Então, eu acho que a tecnologia, ela só tende a favorecer. Você não acha que hoje, porque agora depois do CDJ, eu vi que começou a voltar a questão do vinil. Sim, sim. Das pessoas voltarem a tocar com vinil, parece que virou moda agora. Sim. Existe realmente uma vontade de que volte o vinil, mas eu acho que é uma luta contra o futuro. Não tem como você conseguir implementar e pagar, sei lá, R$60 num disco de vinil por uma música. Isso aí para quem realmente pode, para grandes clubes. Se eu não me engano, tem clubes na Inglaterra que só permite que DJ toque com vinil.
Só que lá os caras conseguem imprimir disco próprio, com produção própria, conseguem cópias, e lá tem ainda a loja de vinil. A gente está em Cuiabá. Em Cuiabá você não encontra nem CD para comprar. Você quer comprar um CD original, vai ser muito difícil você conseguir encontrar. Hoje, infelizmente, a gente vive uma era digital. Eu acho super bacana tocar com vinil. Eu sou um amante do vinil também, amo tocar com vinil, é muito bom. Eu acho que quem vai fazer um curso seria muito interessante passar e ter contato com o vinil, com o toca-disco, porque acho que ali você aprende muito. Charles, eu queria que você falasse para mim, que o pessoal que também está vendo, como foi sua trajetória nas casas noturnas? Começou da onde e veio caminhando até chegar nos dias atuais? E eu quero que você fale também qual foi as dificuldades que você enfrentou durante a pandemia, porque o setor de eventos foram os setores que primeiro pararam e foram os últimos a retornar. Bom, a minha trajetória, primeiro ela começou, como eu te falei, assim, tocando para essas equipes de som, né? Por exemplo, tem o LAD, né? Então era equipes menores, né, que tinham esses equipamentos. Eu comecei a tocar. Não foi com o LAD, eu tô dando um exemplo dele assim, né? Deixa eu mandar um abraço pro LAD, conheço o LAD demais, gente boníssima lá. LAD é um parceiro, ó, nota 1000, viu? Tem que trazer ele aqui um dia para falar sobre essa questão da história de iluminação, dessas coisas aí, porque eles já tem um tempo que eles trabalham com isso aqui, eles têm uma história aqui em Cuiabá. E tecnologia é com eles, porque pensa num pessoal antenado, a equipe do LAD, ele realmente tá lá à frente de muita gente. Mas eu estava querendo dar ele como exemplo, mas vou dar um exemplo mais dentro do que eu vivenciei mesmo. Tinha uma equipe de som que chamava Snake Som. Conhece Snake Som, sim, do Gilson. Antes era inclusive, sem te cortar, Dominguinhos até hoje tá com eles. Sim, tá com eles até hoje. Eu fui num evento no Mirante das Águas, sim. Encontrei Dominguinhos lá do mesmo jeito, não mudou nada. Passaram-se aí 20 anos e ele lá do mesmo jeito. Não mudou, até a personalidade é a mesma. Entendi. Então, assim, eles abriram uma casa que chamava Eclipse Dance. Foi a primeira casa. Eles decidiram que era viável abrir uma casa e abriram. Eu não vou lembrar o nome do bairro ali, mas enfim, ali para a região do lado do Parque Cuiabá. Então essa foi a minha primeira casa noturna que eu participei, que eu entrei. Aí depois teve mais umas duas, eu não vou lembrar o nome, tá? Vai me desculpar, mas eu não vou lembrar o nome. Teve uma que chamava até Remeleixo Cuiabano. Eu acho que deve ser um cabaré desse aí. Não mas... Tá com medo da esposa enforcar ele. Eu tô contando essa história aqui assim, mais ou menos porque eu já passei por outras casas e eu acho que eu nunca comentei isso. Porque às vezes eu esqueço, né, de falar, mas eu nunca comentei. Que eu já passei por outras casas noturnas antes, até chegar na nossa grande. Mas, e aí como que foi que aconteceu? Eu trabalhando pro Gilson, para Snake, antes não era do Gilson ainda. Existia o nosso amigo Menotti, ele fazia festas, e aí o Menotti pegou e começou... eu ia lá... 300? Na Oficina 300. Foi o primeiro lugar que eu toquei festa LGBT realmente, que na época era GLS só, né? Era. GLS, pra quem não sabe, gays, lésbicas e simpatizantes. Aí depois veio LGBTQIA+, veio o alfabeto inteiro, que até eu falar aqui vai dar até amanhã de manhã. Então, aí eu comecei o Gilson pegou e falou assim, Charles, você não quer ir lá começar a noite? Para começar a noite? Eu falei, tá, eu vou. E também questão do equipamento. Eu tinha equipamento, então eu levava equipamento. Tá. A partir dali, o Menotti, eu acho que ele me viu tocando, eu conversei com ele, falei que se ele precisasse eu estava à disposição, e ali ele me deu a oportunidade então de começar a tocar nas festas dele. Naquela época, quem era o grande nome desse meio era o Robson, que era um DJ que tocava música eletrônica, realmente, que eu particularmente acho fantástico, assim, o som que ele fazia. Tocava Chemical Brothers, tocava um som pesado, que eu gosto, né? Até hoje eu gosto. E ali a gente começou a tocar junto, aí pulando várias fases, vários momentos aí de shows e noites, inclusive, né? Eu acho que nesse momento aí você começou a entrar num segmento de show. Abriu primeiro Blue Sky. Foi a primeira casa que abriu da nossa querida Renata Campos. Beijo. Minha madrinha. Um beijo, amo demais, Renata. Também, Renata né? E ali eu conciliava, então, tocar as festas do Menotti, que era uma vez por mês em geral, e
era residente da casa dela, a gente ficou lá durante quase 3 anos. Uma pessoa maravilhosa para trabalhar, íntegra e muito honesta com tudo comigo. Aí fechou, demorou um tempo, Menotti então pensou em abrir a Zum Zum. E eu, como tocava as festas dele, como DJ residente, né, as mega festas que ele fazia na Galeria do Pádua, que ficou lendária as festas que aconteciam lá. Infelizmente, lá hoje não se permite mais fazer nada, Acho se não me engano. A estrutura, né? A questão da estrutura, Sim, né, Charles? sim. Se eu não me engano. Quem não sabe onde é a Galeria do Pádua, fica ali quase em frente ao Hospital Santa Rosa. Do Atacadão do... Isso, Santa tem a entrada Rosa. do Atacadão ali de Santa Rosa, antigo macro. Você olha do outro lado, você vê umas estátuas ali. Ali era um local que tinha umas festas muito top. Fica de frente ali. Então, Tinha de música eletrônica, chamava Super Freak. Essa eu não cheguei de... Era uma vez por mês, eu lembro. Então, ali a gente começou, então, a ideia do Menotti falou assim, o pessoal tá precisando ter um lugar, eu acho que realmente para se reunir. Acho que essa era a intenção dele. E para nossa tribo se reunir. Porque balada eletrônica sempre teve, né? Boate sempre teve, o Templo, o Vaticano, essas coisas sempre teve. Mas uma balada voltada para o público LGBT não tinha. E o Menotti, então, aproveitou aquele momento e abriu a nossa querida e lendária Zum Zum, onde eu tive o prazer de estar ali à frente durante 10 anos como sendo o único DJ residente da casa. E, graças a Deus, a trajetória da Zum Zum, escrita por todos nós que participamos dela, encabeçada ali por Menotti, pelo Cláudio, pela Valéria, marcou uma geração. Que até hoje a gente colhe frutos dessa noite. Inclusive a Eterno, ela veio para suprir uma necessidade das pessoas de relembrarem as músicas daquela época. E eu então, fui, basicamente tava foi muito bom, maravilhoso. E tinha galera assim que eu não via há 10 anos. Exatamente. Pessoal... Parece que a galera, tudo da época, baixou todinho na festa, assim. Eu tinha uns amigos que falaram assim, meu Deus, hoje só tem terceira idade aqui. É isso, gente. A melhor idade. Mas foi um momento incrível, foi um momento maravilhoso, realmente. Eu acho que, tirando todos os percalços que todo mundo vive da noite, independente de estar em casa, residente, de estar numa festa freelancer, todo mundo passa por percalço, por dificuldades. A Zum Zum deixou uma marca ali muito grande, até que veio o fechamento dela, acho que aproximadamente há 10 anos atrás ela fechou, né? Infelizmente, nosso tempo já acabou, né? Foi muito rápido aqui o bate-papo. A gente poderia fazer até bloco 1, 2, 3, 4, 5, 10, porque é muito assunto, é muitos anos de trabalho que a gente se conhece também, Charles, mas eu quero que você faça os agradecimentos aí mais uma vez. Bom, agradecer então a todos vocês aí que estão nos prestigiando, que estão aí no YouTube assistindo, a todos vocês que estão sempre me prestigiando nos eventos, e é muita gente, graças a Deus, que sempre